Olá, seja bem-vindo ao Desacomodando.life. Meu nome é Alessandra. Já se inscreve no canal. A gente fala de diversos assuntos aqui no canal. É só você ir na playlist que você vai achar um monte de assunto bacana. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre haters e pessoas chatas, muito chatas. Então, não perde. Sim, gente, na vida real ou na internet sempre vão ter pessoas muito chatas. Mas na internet, geralmente as pessoas aproveitam que elas estão atrás de um computador e elas estão nem aí porque ninguém tá vendo elas acham que ninguém tá vendo. E aí elas vão e ofendem, elas colocam comentários nada a ver e ela não tá nem aí. Ela tá ali e ela fala mesmo, sabe? E você lidar com isso, aprender a lidar com isso é muito importante. Muita gente aqui do canal que segue a gente gostaria de fazer um trabalho na internet e morre de medo por causa do que as pessoas vão comentar. Então resolvi fazer esse vídeo e vou dar exemplos reais aqui de coisas que já comentaram. E o final vai ter os 2 piores comentários que eu já recebi nesse canal. Eu vou colocar o print aqui pra vocês verem. Claro que eu não vou mostrar o nome, né? Mas eu vou colocar o print aqui pra vocês verem que eu não posso nem ler o comentário, pra vocês terem uma ideia de como é terrível. Então, vamos lá que eu vou começar aqui com os mais suaves. 4 tipos de haters, 4 tipos, e como você lida com esses haters, tá? Vamos lá. O primeiro tipo de hater é aquele que sabe mais da sua vida, do seu propósito, da sua missão, do seu canal do que você. Ele começa a sugerir coisas pra você de maneira bem grosseira, ou às vezes se irrita mesmo. Se você faz um vídeo, por exemplo, compartilhando um dia seu, quem produz conteúdo, gente, sabe o quanto é difícil você estudar, pesquisar, produzir o conteúdo, fazer o vídeo, editar, dá muito trabalho. E nem sempre dá pra você postar aquele vídeo que seria o melhor. Às vezes você posta um vídeo mais light, ou de outro assunto que não é um assunto tão grande dentro do seu canal, mas é um assunto que você gosta, que você quer postar. Então é o seu canal. Aí a pessoa vem e fala, esse não é o seu propósito. Essa não é a sua missão. Que vídeo chato. Fica falando de outros assuntos. Fala só sobre morar na praia. Gente, eu não sou só sobre morar na praia. E como eu já disse várias vezes aqui nesse canal, eu não pretendo morar aqui para sempre. Se tudo der certo ou der errado, eu pretendo mudar e morar em outros lugares, tá? Não sei por quanto tempo morarei aqui. Então, vou morar aqui enquanto for bom pra minha família, for conveniente, mas eu posso mudar, e aí eu vou acabar o canal? Não vou falar mais sobre isso? Não! Meu canal é sobre desacomodações. Já fica bem assim pros haters assistirem, porque os haters adoram assistir esses vídeos. Então, gente, esse tipo de hater, você ri, você põe lá um comentário, fala, olha, eu acho que você não segue o canal há muito tempo, ou você pode escrever, olha, eu acho que você não entendeu muito bem o que eu quis com a proposta do canal, mas eu vou te explicar. Aí você explica, você é gentil e tal. Aí às vezes você explicando, a pessoa até muda um pouco o jeito de falar, pede até desculpa, e vira teu seguidor, e vira teu inscrito, e você consegue reverter. Às vezes não, mas às vezes sim. Então, essa postura serena de, tá bom, você não entendeu o que eu falei, então eu vou explicar. Minha missão é essa, meu projeto é esse, e acabou, você explica, e geralmente dá certo. 2. O hater 2, que é aquele que adora distorcer o que você coloca no vídeo. Sempre distorce você, não tem jeito. Você escreve uma coisa, você fala uma coisa, ele leva por um lado que você fica, sabe, sem palavras. É isso, você fica sem palavras, você nem entende muito bem. Às vezes até o que a pessoa escreveu, você fica, mano, o que a pessoa tá querendo dizer com esse comentário? E às vezes você não responde, a pessoa fica até irritada, pra você ter uma ideia. E a pessoa distorce tudo o que você fala. Por exemplo, vou pegar o celular aqui pra não me perder. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. A pessoa falou assim, eu fiz um vídeo falando sobre que eu não quero mais dar aula, porque os motivos que eu não quero, porque eu não acredito mais no modelo de educação que o Brasil tem. Temos que mudar, tem que começar do zero, repensar tudo. Tá tudo errado, a educação tá muito ruim, gente, tem que mudar. Não adianta querer fazer a mesma coisa e achar que vai dar resultado, porque não vai. E aí a pessoa foi e comentou, professora, defendendo escola particular. Escola
pública que é boa, a escola pública é o que faz diferença no mundo. O que adianta ter uma escola... Em primeiro lugar, que eu não falei isso no vídeo, né? Em primeiro lugar, nunca disse isso. Eu disse que talvez, né, eu voltaria a dar aula se eu precisasse. E se fosse numa escola particular, que fosse muito boa, fosse tranquilo dar aula, que você consegue entrar na sala e dar aula. Se fosse assim, com poucos alunos, talvez eu voltaria a dar aula. Foi isso que eu quis dizer. E o que eu disse no vídeo também foi que eu acredito que escolas conveniadas com o governo dão muito mais resultado e são muito melhores do que escolas públicas, tá? Não acredito nesse modelo de escola pública que existe hoje no Brasil. E eu não tô falando isso da boca pra fora. Eu falei isso por quê? Porque você já tem provas disso. Vai olhar a educação infantil? Por que a educação infantil no Brasil é boa? Funciona. Por quê? A maioria das coisas funciona dentro da educação infantil porque são conveniadas. A maioria é conveniada, a maioria não é do governo. A maioria dessas escolas não são da prefeitura em si, são administradas por pequenos outros grupos, outras empresas e outras pessoas. Por isso que dá certo. Então foi isso que eu quis dizer. A pessoa já falou que eu tô querendo acabar com a escola pública. Não, gente, eu não tô querendo acabar com a escola... né? Eu queria acabar com a escola pública como ela é hoje e que tivesse um ensino gratuito, mas de qualidade, tá? É isso. E outro comentário que a pessoa falou, que eu falei sobre morar, sobre ser pobre, que você pode sim morar aqui e que isso depende de você. Aí a pessoa perguntou, então quer dizer que a culpa do pobre lá na periferia é dele, de não conseguir as coisas. Não, eu não disse que a culpa é dele. O que eu disse é que se ele fizer um esforço, que se ele mudar a visão dele, como ele vê o mundo e as coisas, talvez ele consiga mudar essa situação dele. Talvez ele consiga fazer diferente dos pais, talvez ele consiga fazer diferente da situação que ele tá hoje. É só isso que eu quis dizer. Mas a pessoa vai e distorce. Aí o que você tem que fazer quando acontece isso? Você tem que responder. Você tem que colocar, olha, acho que você se enganou, eu não disse isso. O que eu disse no vídeo foi isso. Por quê? Porque outras pessoas que entrarem no vídeo e olharem esses comentários, ela vai ver que você respondeu e que você argumentou. E aí ela vai assistir o vídeo sabendo já que aquele comentário que a pessoa deixou provavelmente é falso, provavelmente ela nem assistiu o vídeo. Então é importante que você comente e responda de maneira séria, tranquila, e responda a pessoa. Não precisa ser ignorante, não é nada disso. E outro que, por exemplo, me falam bastante. Ai, R$1.500, você falou num vídeo que o aluguel é barato. Nossa, você deve ser rica ou você é louca. Literalmente a pessoa fala isso. Aí você falou assim, nossa, mas eu não disse isso no vídeo. Aí você vai assistir até o seu próprio vídeo pra falar, nossa, será que eu disse isso, gente? Eu tô tão louca assim mesmo. E aí você vai ver e você não disse isso. O que você disse é, no centro de uma cidade, o centro de uma cidade, sempre o aluguel é mais caro. Seja aqui, em qualquer lugar do Brasil. Se você for morar no centro de uma cidade, é sempre um aluguel mais caro. Então, se você for morar na Paulista, em São Paulo, o aluguel é caríssimo. Se você for morar no centro das grandes cidades, é caro demais. O que eu quis dizer, e foi o que eu falei no vídeo, é que para uma casa no centro de uma cidade, no centro, com 2 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros e 2 garagens, R$1.500 é um valor razoável. Eu acho barato, porque você vai pagar o aluguel, você não vai gastar com mais nada. Você vai no mercado, é do lado, você vai no correio, é ali na esquina, você vai na prefeitura, é ali, você vai resolver qualquer coisa no banco, é do lado da sua casa. Foi isso que eu quis dizer. Mas a pessoa já vem e já deixa no comentário distorcendo o que você falou. E aí o que você faz? Responde, fala, olha, não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi isso. E explica. Então, esse é o segundo tipo de hater. É chatinho porque você tem que ficar respondendo, corrigindo. É um dos mais chatos. É aquela pessoa chata. Então, eu acho que esse é o hater chato, tá? Aí a gente vai pro hater risadinha e insulto, que é o 3. Esse hater, ele gosta de te ofender e te zoar. Então ele vai zoar seu vídeo, ele vai zoar você, ele vai dar risada de alguma coisa que você falou de maneira pejorativa, te zoando mesmo, não rindo com você. É diferente quando alguém comenta algo achando graça do que você falou e ri, comenta. É diferente quando a pessoa coloca um insulto e aí coloca um kkkk no final. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, que foi de um vídeo que eu fiz falando sobre conhecendo São Sebastião e tal.
Aí a pessoa respondeu: Ai, minha querida, você não falou aonde fica, que estado. Não sei se você sabe ou se você estudou, mas o Brasil tem 27 estados. Eu não sei em que escola você foi, mas pelo menos na minha me ensinaram isso. KKKKKK. Tá achando que as pessoas são o quê? Adivinha? Aí eu falei, nossa, mas como assim eu não coloquei? Será que eu não coloquei lá na descrição, pelo menos? E coloquei. Aí você vai e responde o quê pra pessoa? KKKK. Acho que quem não estudou talvez tenha sido você, porque você não leu a descrição. Está na descrição. Acabou. Aí a pessoa, né, é daqueles haters que nunca mais aparecem no canal. Geralmente, esses são assim, eles não aparecem mais, eles não estão nem aí. Ou eles vão fazer outros comentários e você responde e acaba às vezes até virando um inscrito do canal, mas é mais difícil, tá? Os outros haters que são aqueles chatos, ou os haters que adoram cuidar da sua vida, esses às vezes mudam a opinião e começam a seguir você. Os outros, às vezes não. Às vezes não. A maioria não, tá? Esse hater 3 aqui, a maioria nunca mais volta a assistir vídeo nenhum seu, nem responde o que você respondeu pra ele, tá? Então, só pra, né, concluir esse 3, você usa o quê? De ironia, de sarcasmo e responde o comentário. Nunca com insultos, como eles fazem, tá? Sempre brincando, rindo e de bom humor. Que aí a sua postura vai estar muito melhor diante das pessoas. Tanto na internet quanto na vida real, gente. Assim tem que ser, tá? E por fim, e não menos importante, o tipo 4, que é aquele que, de alguma forma, ele quer te destruir, ele quer te insultar, ele é aquela pessoa que perde o controle, tá? Aquela pessoa que perde o controle total da situação e ela, literalmente, pela boca, sabe? E aí ela vai e escreve um monte de coisa que eu, sinceramente, eu não entendo de onde ela tira tamanha raiva, né? Porque apesar de você estar aqui fazendo um trabalho, um vídeo, não dá pra entender por que a pessoa age assim. Não dá. Eu não consigo entender. E aí a pessoa vai e comenta, por exemplo, vou dar esse exemplo e já vou colocar o print. Você é burra? Perdi meu tempo assistindo esse vídeo. Aff. Pra que chamar a pessoa de burro? Pra que fazer essa pergunta? Eu não entendo. Não entendo o porquê desse insulto. Eu acho que a pessoa poderia ter perguntado ou ter questionado o vídeo de maneira inteligente. Mas parece que a pessoa não consegue fazer isso de maneira inteligente, de maneira calma e serena. Então ela perde o controle e ela faz uns comentários desses. Tem muitos desses, tá? E aí geralmente eu respondo não e é só não assistir mais. Curto e grosso, sem explicar nada. Fala não, não sou burra, é só você não assistir mais. E geralmente esses não voltam nunca mais, tá? Tem alguns que vão querer responder e tal, mas se começar a encher muito o saco, você bloqueia. Esse é o tipo de pessoa que você bloqueia, tá? E às vezes, gente, não sei se vocês sabem, mas o próprio YouTube bloqueia comentários assim. Então, às vezes, não sou eu que bloqueio nada. O próprio YouTube bloqueia porque o comentário é horroroso, como esse que vocês vão ver agora, tá? Esses dois comentários foram bloqueados pelo YouTube. Não foi eu que bloqueei, foi retido pelo YouTube e eu não vou. Você tem a opção se você quiser liberar esse comentário, mas eu não vou, porque são comentários horrorosos que o próprio YouTube bloqueou. Se o YouTube bloqueia, tem algum motivo e eu geralmente não libero. Só libero assim, se há alguma coisa muito assim, foi um engano, a pessoa colocou um link pra mim pra ver alguma coisa, e o YouTube bloqueou, porque às vezes pode ser vírus e tal. E aí o YouTube bloqueia. Se não, eu não libero, tá? Eu só vou comentar sobre isso pra você ver como a pessoa é tão ignorante, né? Eu não sei como é que... Não sei se é ignorante ou talvez a vida dela foi diferente, né? A gente não sabe, né? Ignorância, gente, eu falo no sentido assim, de falta de conhecimento, tá? Só pra deixar claro, não tô xingando a pessoa, não. No primeiro comentário que vocês estão vendo aí que ela fez... Gente, ninguém é obrigado a ter filho. Se você não quer ter filho, se você não tem relações, tá? Ou você toma remédio, segue a sua vida. Agora, se você quer ter filho, se esse é o seu plano, se você quer realmente trazer um ser humano ao mundo, educar esse ser humano para que seja uma boa pessoa, faça e siga teu plano. Se prepare para isso e se planeje. Não vejo mal nenhum nisso. Agora, se a tua experiência foi diferente ou se você se sentiu obrigado, né, a ter um filho que você não queria, é porque você se colocou em situações que você não deveria estar,
Talvez seja isso. E o último aí, que foi o melhor, né? Que vocês devem estar lendo aí, vocês devem ter lido também. Aperta pausa aí, quem quiser, se não conseguir ler. A pessoa achou, provavelmente, que eu tinha bloqueado os comentários, mas eu não tinha. Quem tinha bloqueado era o YouTube. E a pessoa já, tipo, literalmente em caps lock, praticamente gritando, né? Seria isso na internet, quando você coloca em caps lock, né? E falando que é ser sustentada por homem e um monte de coisa. Gente, ter filhos, ou você ficar em casa, se seu marido trabalha, relaxa, não ouve essas pessoas. Porque cada um sabe de si. Então, eu sei o acordo que eu tenho com meu marido, que muitas vezes eu trabalhei e ele não. E outras vezes ele estava trabalhando e eu não. Então, a vida não é simplesmente uma coisa só, né? Tudo é de acordo com o que o casal decide, tá? E talvez as pessoas não vejam isso aqui no YouTube como um trabalho, mas é um trabalho. É muito cansativo. Eu respondo as pessoas. Olha nos vídeos aí, você vai ver que eu respondo praticamente todo mundo. Respondo milhares de pessoas todos os dias. Tem muita gente aqui envolvida, engajada no canal, apesar de ser um canal pequeno. Então isso é um trabalho. Pra mim é um trabalho. Cuidar dos meus filhos e da minha casa também é um trabalho, porque se eu trabalhasse, eu teria que pagar fora, né? Vou trabalhar fora, das 8 às 5, como a maioria trabalha. Eu teria que pagar alguém pra cuidar deles, porque meu marido também trabalha. Não é inteligente, não tem inteligência nenhuma nisso. Pra que eu vou deixar meu filho o dia inteiro numa escola, como muitos fazem? Eu não tô afim. Eles são pequenos, são crianças, são bebês. Então, não tem sentido. Eu planejei, meus 2 filhos foram planejados. Matias foi planejado, o Ian foi planejado, a gente quis ter os 2. São nossos filhos, eu e o meu esposo quisermos ter os 2. Meu esposo ama criança, ele até fala, a gente podia ter mais um e não sei o que, a gente brinca às vezes, é uma coisa que a gente pensa, né, planeja. Então filhos são bênçãos pra nós. Agora, se a tua visão é outra, não comenta, vai assistir outra coisa, não sei nem porque você assistiu esse vídeo, vai assistir outro vídeo. E um vídeo que eu tava falando sobre parto, e aí vi um cara, que provavelmente é um cara, comentar algo desse tipo, não faz sentido. E outra coisa que essa pessoa comentou e que eu não tenho mais, que provavelmente ela apagou, porque eu não apaguei, a pessoa dizendo caçando funcionário público pra engravidar, porque meu esposo é funcionário público. E só pra dizer pra vocês que eu era funcionária pública muito antes do meu esposo ser. Então, se alguém deu o golpe, né, do baú, foi ele. Porque eu era funcionária pública, eu trabalhava, a gente morou muitos anos numa casa que era da minha mãe, né, que um dia será minha. Então, se alguém deu o golpe, acho que foi meu marido. Gente, sabe, o que você faz pra essas pessoas? Você responde o quê? Nada. Se você quiser, você bloqueia, sabe? Você fala, não, vou bloquear esse infeliz. E bloqueia. Bloqueia e não responde nada, não merece resposta. Não merece, porque você sabe de si mesmo, você sabe da sua vida e segue a sua vida pra frente, tá? E nunca responde nada na hora que você recebeu aquele comentário. Sempre compartilha com alguém, geralmente eu compartilho com a minha mãe, que ela xinga por mim. E já fala um monte, que absurdo, que não sei o quê. Beijo, mãe. E a gente dá risada. E é muito legal essa parte, né? Que a gente ri. É o jeito de resolver. Ou você pode simplesmente responder pra pessoa: eu não entendi os seus últimos comentários, não entendi o porquê dos seus insultos. Você tá precisando de ajuda? Porque alguém que comenta algo assim pode estar precisando de ajuda, quer dizer, está precisando de ajuda. E é isso, gente. Queria compartilhar com vocês esses 4 tipos de haters, comentar um pouco aqui no canal, que o pessoal às vezes me comenta, fala como é que você lida com essas pessoas, comentário chato, que gente chata. E muita gente me pergunta sobre isso e quer trabalhar com a internet, fica com medo. Gente, não tenha medo. O máximo que pode acontecer é você bloquear, porque afinal a pessoa não condiz com a sua página, não tá ali pra querer nada, pra aprender nada, e aí você bloqueia, tá bom? E é isso. Espero ter gostado do vídeo, né? Segue a gente aí nas redes sociais, dá um acesso lá no nosso blog, também temos um blog, tá tudo aí na descrição pra vocês. E não se esquece de se inscrever se você assistiu o vídeo até aqui. E tchau, muito obrigada por assistir.